Quero também trazer um outro tema aqui para vocês que nos acompanham. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse hoje em São Paulo que a autonomia financeira e administrativa do Banco Central é técnica. Ele acrescentou dizendo que trata-se de um passo natural porque 90% dos bancos centrais que têm autonomia operacional no mundo também têm autonomia financeira. Vamos já trazer a fala do presidente do Banco Central e depois colocar aqui para o debate. A gente entende que é um passo natural, mas acho que é importante a gente não ficar gerando ruído na mídia e levar esse debate para um tema técnico, com os técnicos, para sentar e dizer qual é o benefício para o Brasil de fazer isso. Acho que a gente pode mostrar que, no final das contas, o trabalho do Banco Central é um trabalho para melhorar o Brasil. Melhorando o Brasil, você ajuda o governo. O melhor jeito de ajudar o governo é fazer com que as coisas funcionem no país. Bom, o que está acontecendo no Banco Central, né? Segundo o presidente do Banco Central, eles têm perdido aí 7 servidores, funcionários aí por semana, que são pessoas que são contratadas por grandes bancos do país, que pagam salários muito melhores diante da qualidade técnica, né, do trabalho que essas pessoas desempenham ali no Banco Central. Ou seja, elas têm experiência, currículo e gabarito para ganhar muito mais, mas há uma defasagem ali salarial no Banco Central e há uma PEC hoje que está sendo discutida no Congresso que pode, de alguma forma, trazer também autonomia financeira, ou seja, o Banco Central delimitar as questões pessoais e de salário, além da autonomia que ele já tem em relação à definição da taxa Selic e etc. Recentemente eu até conversei com uma fonte do Banco Central, que é uma das servidoras ali, e eles dizem que o grande problema hoje é que não há um esclarecimento muito grande em torno desse debate. Eles estão meio perdidos, sem entender se esse projeto que está no Congresso vai melhorar ou piorar a vida deles, exatamente porque há uma politização, que foi essa crítica que foi feita pelo presidente do Banco Central sobre a exposição que acontece hoje na mídia, que deixa essas pessoas meio que reféns ali daquela situação. Como é que você avalia, hein, Luiz Felipe Dávila? É fundamental que essa PEC seja aprovada, porque isso vai melhorar a qualidade, sim, dos servidores do Banco Central e principalmente reter talento. Qualquer instituição precisa preocupar-se com seus talentos. E o jeito de reter talento é ter uma carreira administrativa particular do Banco Central. E outras organizações de Estado já têm isso. O banco, por exemplo, o Banco do Brasil tem a carreira dele dentro do Banco do Brasil. O Itamaraty tem um regime especial ali dentro do Itamaraty. As Forças Armadas têm sua própria legislação. Agora, o que mudaria no regime, Dávila? Ela deixaria de ser uma autarquia, passaria a pertencer ao governo federal nesse sentido? Como é que é? Ela passa a ter autonomia administrativa orçamentária para criar seu plano de carreira dentro Então, isso é bom para todos os funcionários, porque você vai ter um plano de carreira, como é que você vai evoluir, quais são as metas, qual é o desempenho, como é que você sobe na carreira. Então, é muito bom para o funcionário e é muito bom principalmente para o presidente do Banco Central, que ele pode reter talentos. Porque se você perder as principais cabeças toda vez para o mercado, porque hoje, cá entre nós, um diretor do Banco Central, hoje, ele paga para trabalhar. Sim, é. Porque para ganhar aquilo lá, viver em Brasília, do jeito que ele tem lugar em qualquer instituição financeira do mundo, ele está pagando para trabalhar. São salários que podem variar entre 10 e 12 mil reais. Então, não tem condição. Então, um cara que pode ser diretor de um banco no Itaú, no Santander da vida e ganhar 100 vezes mais. Então, assim... Então, precisa ser... Altruísmo tem limite. Né? Então, é muito importante ter uma carreira independente do Banco Central, que justamente para equalizar com outras carreiras de Estado que já existem, como eu já citei aqui, o exemplo das Forças Armadas, do Itamaraty e do próprio Banco do Brasil. Fala, Felipe Monteiro, o que você acha dessa tentativa de autonomia financeira que está muito na boca do Roberto Campos Neto, mas que parte ali dos servidores do Banco Central ainda não tiveram acesso e isso, logicamente, provoca certo temor? Assim, eu não sou contra o Banco Central ter mais autonomia nem independência, ter autonomia financeira, já que já tem autonomia administrativa. Agora, o que nós temos que discutir é o seguinte: o Brasil, o banqueiro do Banco Central do Brasil, ele não tem quase nenhuma responsabilidade, né? Por exemplo, 50% do orçamento do Brasil, ele é destinado à amortização de juros e pagar a dívida pública, não é? E quem decide isso, no final das contas, é o banqueiro do Banco Central. Não. Então decide isso aumenta a Selic, diminui a Selic, como é que é o negócio? Aumenta a Selic, diminui a Selic, como é que não é? Não tem nada a ver. Como que não é? Eu mito o título da dívida pública. Não é assim. É vinculado ao quê? Claro que é assim, claro que é assim. Não. Então, assim, em todo lugar do mundo, o Banco Central, ele funciona da seguinte forma: ele cuida da inflação
e, ao mesmo tempo, ele busca o pleno emprego, o desenvolvimento econômico. No Brasil, não. No Brasil, a única função do banqueiro do Banco Central é cuidar da taxa de juros e da inflação. Não é? É um absurdo isso. Não tem nada como isso em lugar nenhum do mundo. E digo mais, o Campos Neto, por exemplo, ele só conseguiu atingir o patamar da inflação agora. Em todos os anos do governo Bolsonaro, que ele era presidente do Banco Central, e no governo Lula, ele não conseguiu atingir o patamar da inflação no Brasil. Ou seja, nenhum banco central do planeta. Tem que ter instrumento para responsabilizar, caso ele não consiga cumprir a tua função, o presidente do Banco Central. Ô, Gustavo Segré, eu vi uma manifestação forte sua aí. Você que costuma ser mais tranquilo, estava com... aqui, para chamar a hora? O pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês, hein? E eu falo diretamente com as pessoas sempre, mas elas não estão me vendo. Então eu estava apontando a mão para vocês e dizendo para que vocês possam ir para o intervalo, que a gente vai sentir muita falta e conta com o retorno. Fala, Gustavo Segré. Eu quase caio da cadeira quando o Felipe falou isso, porque a determinação da emissão dos títulos tem a ver com o resultado fiscal do país. Ninguém emite dívida se não precisa financiar a dívida. Sim, mas tudo bem, e aí? Então, e aí? Basta ter... Não, basta ter... Não, a taxa de juros, sabe por que aumenta? Mas dificulta o quê? Me permita explicar e eu te explico tudo o que você precisa. Vai lá, Segré. Quando você tem um déficit fiscal, você precisa financiamento para esse déficit fiscal. Ou você emite moeda, ou você emite títulos da dívida pública, ou você aumenta a carga tributária. Esse governo trabalha sempre com as duas últimas. Emite títulos, o que aumenta a relação dívida-PIB, porque o PIB não aumenta conforme aumenta a emissão dos títulos, e aumenta a carga tributária. Graças a Deus, não emite moeda, senão seria o pior dos mundos. Essa diferença da Selic, sabe por que, inclusive, aumenta muito a taxa de juros? E não tem a ver só com a Selic, tem a ver com um monte de outras questões. A demanda de financiamento do próprio governo. O governo tira dinheiro dos privados e isso aumenta a taxa de juros. Então é uma questão simples, não tem nada a ver. Não é o Banco Central que diz, vamos aumentar a emissão de títulos. Por quê? Porque hoje acordei com vontade de me endividar. Não, tem a ver com a necessidade de financiamento do governo. O título que o Brasil emite é baseado em quê? Depende. Depende. Não necessariamente. Se você emite um título internacional, a Selic não tem nada a ver com isso. IGPM, IPCA ou é Não tem nada a ver. Você pode ter emissão... Vamos lá, Pepe. Felipe, tem emissão de títulos por inflação. Perfeito. Tem emissão de títulos internacionais com taxas internacionais. Prime, por exemplo. Você tem emissão de títulos com referência da taxa de juros futura. Não é uma questão matemática. E baseada na taxa Selic. Que quem decide... Baseada na demanda e da oferta. Quem toma muito é o governo. É o Banco Central. Você resolve a questão essa... O Banco Central... Tirando o déficit. Quando você tem déficit, você precisa financiar. Se não tem déficit, não precisa financiar. A questão do déficit é outra coisa. Eu sou contra esse negócio de buscar o déficit fiscal zero. Você já sabe minha opinião. Nós sabemos. Qualquer país do mundo... Nenhum país do mundo tem déficit fiscal zero. Estados Unidos tem $1 trilhão de déficit fiscal. Você compara a americana com a economia França tem 2% do PIB de déficit fiscal. O mundo todo tem déficit fiscal. Só o Brasil tem que ter déficit fiscal zero. Agora, o que eu coloquei aqui, e você não conseguiu rebater, é que quem cuida da taxa de juros é o Banco Central. Isso não tem como. E todos os títulos da dívida pública é baseado na taxa de juros. Não todo título. Não é. Eu acho que tem que mudar o teu café da manhã, porque... Outro dia eu te chamei de Sandoval Quaresma, porque você errava no final. Hoje você tá Hoje você tá não é o Somebody Love, o Rolando Lero, obrigado. Não, e ele ajuda ainda a identificar quem Eu esqueci, o Rolando Lero. Você tá Rolando Lero, não tem argumento, Como não? Estou te dando argumento. Nada. Não é o título público somente na Selic. Não é. Não existe isso. Fala, Langani. Filipão, é o seguinte, o que você está falando é, assim, primeiro, né? Os juros, eles são muito elevados no Brasil porque a gente se endividou muito no passado. Historicamente, o governo se endivida muito. Então, mesmo que o Banco Central coloque a taxa Selic, vamos supor, a 1%, a 0,5%, isso não vai ser sustentável. Por várias razões. Primeiro, se ele colocar a
a 0,5%, você está falando assim, ó, tem um pedaço da dívida pública que são títulos lastreados em Selic, que é a LFT Tesouro Selic, mais ou menos 30% da dívida pública. Então, o financiamento dessa parte da dívida pública vai se tornar menor. Aí eu vou te falar uma coisa, Felipe, o PP. Boa parte, aliás, a maior parte do mercado dos investidores, ninguém vai querer comprar esse título, porque ninguém vê sentido a uma Selic 0,5%. Sabe por que não vê sentido? Mas por que não faz sentido? Sabe por que não faz sentido? Agora que Selic não tá baseado. Sabe por que não faz sentido? Sabe por que não... Não, peraí, 30%. Acabei de descobrir agora que o segredo está certíssimo, PP, porque a outra parte são títulos pré-fixados que representam uma expectativa da Selic de hoje até o vencimento, tira-se uma média disso, um adicional de prêmio de risco, e a outra parte são títulos indexados, inflação, IPCA, mais um juro real, e é mais ou menos bem distribuído. Agora, mesmo que o governo, na canetada, no título do Tesouro, fale assim, olha, a taxa é 1%, a gente vai pagar 1%, o leilão vai furar. Sabe por quê? Porque o mercado vai falar, eu não vou emprestar dinheiro para o governo brasileiro a 1%. Eu falo, eu vou investir nos Estados Unidos, eu vou investir na China. Você ouviu falar de risco do país? Filipão, você pode botar o juro na taxa que você quiser. Se o mercado falar, eu não vejo sentido por conta da inflação e do risco. Vamos lá. Primeiro você e o Segré tem que concordar ou não se o título de dívida pública é referenciado pela Selic ou não. Não unicamente. Não unicamente. É ou não é? Não é unicamente. Chamado LFT Tesouro Selic. Apenas um. Claro que é. Mas você claro que é referenciada pelo... Você tá doido, Filipão? Então teu argumento é furado. Você tá doido, Filipão? Eu não consigo entender uma coisa única. Se toda a dívida pública depende da taxa Selic, me explica para que serve o risco país. Já que estamos falando de termos econômicos, vamos. Risco país é o risco país determinado pelas qualificadoras de risco que determinam qual é a taxa de juros que terá mais um título brasileiro sobre os títulos americanos. Para isso funciona o risco país. Se todo for em função da taxa Selic, que importa o risco país? Felipe Monteiro, você não está satisfeito com a resposta que eles te deram? Não, tem um outro título chamado título pré-fixado. O que eu acho é o seguinte... Deixa ele apresentar a insatisfação dele primeiro, Gani, porque senão vira uma confusão e ninguém entende. Vai, Monteiro, explica por que a resposta do Gani e do Segré não te satisfez. Não, por vários motivos. Primeiro, que no Brasil não há uma demanda reprimida. Então, se o banqueiro do Banco Central reduzir a taxa Selic para zero, não vai aumentar a inflação. Não vai aumentar a inflação. Eu vou embora desse programa. Claro, não vai aumentar a inflação. Não vai aumentar a reprimida. Não, pelo amor de Deus. A pandemia foi um experimento disso. A Selic chegou a 2%, a inflação explodiu, Filipão. A inflação está controlada agora. A menor taxa... Teve que subir os juros para controlar a inflação, Filipão. Não, subiu os juros para controlar a inflação. Foi um experimento natural disso. Subiu os juros para controlar a inflação e não precisava subir os juros para controlar a inflação. Porque essa ideia... Não é possível. Essa ideia que se você reduzir a taxa de juros vai aumentar a inflação porque as pessoas vão consumir mais, não necessariamente é verdade. Como não? No Brasil, não há uma demanda reprimida. Aliás, há uma demanda reprimida no curto prazo. No curto prazo. Por quê? Porque o Brasil é um país pobre. Nossa. Então as pessoas precisam fazer pequenas manutenções nas suas casas. Então no começo as pessoas vão comprar material de construção para fazer pequena reforma, mas depois vai equalizar. Não tem demanda reprimida no Brasil. Eu tenho um minuto para você. Amanhã posso trocar de lugar com Felipe David? Por quê? Porque não dá para conversar com... Como não? Por que não? Pode botar. Não, mas sabe qual? Pode reduzir a 2% e não vai aumentar a inflação. Não, meu Deus do céu, Filipão, o que aconteceu no Brasil, zero. Filipão? Ele fala que zero. A Selic chegou a 2% no mundo. Os juros reduziram no mundo. E a gente viveu uma inflação mundial porque inundaram... Ali é diferente. Filipão, inundaram os mercados com dinheiro acima da capacidade que as economias conseguiam absorver. A questão é outra. A questão é a seguinte, o mundo hoje em dia está muito mais caro. Estados Unidos e a China buscando a interdependência entre eles fez o mundo ficar muito mais caro quando era antigamente que as cadeias produtivas eram muito mais plausíveis e previsíveis, né? Agora o mundo está mais caro. Então o custo do mundo está mais caro hoje do que estava no passado. Não tem nada a ver com taxa de juros. Isso não é inflação. A inflação é processo contínuo, não um aumento de custo pontual. As cadeias produtivas mudaram, modificaram. De aumento permanente. Como é que é o negócio? O quê? Generalizado e permanente dos preços. É a definição de inflação.
por outro motivo, não tem nada a ver com taxa de juros. Meu Deus. O mundo ficou mais caro. Eu paro. Dávila, quer apresentar algo? Rapidamente, tenho 30 segundos para você. 30 segundos. A gente começou aqui discutindo se a gente deve organizar a carreira no Banco Central e a conversa foi para a Lua, para o espaço, uma conversa surreal que nem o Salvador Dalí entendia o que estava sendo falado hoje no 3 em 1, pelo amor de Deus. Você causa, hein, Monteiro? Amanhã você está de volta? Amanhã eu tô de volta. Volta, Piperno! Ele dá risada. Gente do céu.